Todos fomos criados pelo mesmo Deus, mas ser sua criação não significa ser seu filho. Muitos passam todos os seus dias na escuridão, sem tocar nas mãos que os deram vida. Jesus veio até nós, nos amou, se entregou à morte e ressuscitou para que todos o encontrem e finalmente sejam adorados como filhos do único e verdadeiro Deus. Ter um encontro pessoal com Jesus é uma oportunidade única, aquela que, quando temos, devemos agarrar com todas as nossas forças. Para encontrar com o Rei, é preciso estar pronto, com o coração aberto e os ouvidos sensíveis. A Universidade da Vida é o que vai nos preparar para este grande momento. Aprenda a viver tocando nas mãos do seu Criador, descansando no colo de seu Pai e sendo transformado dia após dia pelo sangue de Jesus. Se permita ser encontrado por este amor. Se exponha ao seu Criador. Boa tarde, como é bom estarmos na presença de Deus, na companhia de vocês, ainda que aí, do outro lado da tela, mas é muito bom compartilhar do que Deus tem feito em nossas vidas. E hoje concluímos a Universidade da Vida, a última aula, o último dia, É uma alegria que você está aqui se expondo, você chegou até o fim, você é um campeão, uma campeã, mas este não é o fim, é apenas um preparo para a jornada da caminhada cristã. E eu desejo que você abra seu coração, que viva cada dia intensamente na presença de Deus, e se abra para aquilo que Deus tem preparado para a sua vida, aonde você estiver. Amém? Hoje nós vamos estar falando, na última aula, a nona semana da Universidade da Vida, e nós vamos estar falando sobre um novo começo, uma nova história. Deus tem para mim, Deus tem para você. E eu creio que é um momento muito precioso. Hoje nós, semana passada nós falamos sobre nada menos que o melhor de Deus, Nada menos, a gente não pode aceitar nada menos do melhor daquilo que Deus já deu, já conquistou para nós, para nossas vidas. Nós temos que entender que somos filhos, não podemos ter medo de pedir, Temos que pedir com ousadia, com intrepidez e buscar ao Senhor. A Bíblia fala que nada temos porque não sabemos pedir. Nós aprendemos isso semana passada, que como filhos nós temos o direito em Deus e em Cristo Jesus de pedir as coisas ao Senhor, E Ele vai nos ensinar da maneira como pedir, como orar, como fazer, amém? E hoje nós vamos estar falando sobre este novo começo. Um novo começo é uma nova história, podemos dizer que é um recomeço daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aliás, Ele já tinha preparado uma história, mas por nós andarmos nos nossos próprios caminhos, do nosso jeito, tivemos nossas próprias escolhas, nos afastamos de Deus. Mas quando nós voltamos ao Senhor, Ele nos dá uma chance de recomeçar. Então, por isso, Ele tem um começo novo, de uma maneira nova, e nós precisamos entender como caminhar nessa nova maneira de viver, como viver a vida cristã. Nós precisamos então nos adaptar à palavra, nós precisamos conhecer esta palavra, nós precisamos nos expor
aos mandamentos que Deus tem para as nossas vidas. Então precisamos nos conectar à palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra, né, porque ela nos instrui. E aqui nós vamos ler que nós precisamos imitar a Jesus, nós precisamos fazer tudo do que Jesus fez, faz e nos ensinará a fazer, né? Jesus diz assim: quem quiser ser meu discípulo, quem quiser vir após mim, né? Então temos que seguir os passos deles, temos que seguir as pegadas dele, tomar nossa cruz, morrer todos os dias para nós mesmos. Então tem uma maneira correta de ser cristão, tem uma maneira certa de seguirmos a Jesus, e é aqui na Bíblia que nós vamos aprender, né? Então, para você que está começando a sua caminhada cristã, para você que já tem um tempo, para todos nós, nunca podemos nos afastar da palavra, nunca nos podemos afastar de Jesus, né? Como cristão, nós precisamos estar juntinho dele, beber da fonte, precisamos conhecer a Jesus para sermos verdadeiros cristãos. Amém? Então, é o dever de todos nós imitar Jesus em tudo, nas suas obras, como nós aprendemos, né? Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo. Então precisamos reproduzir Jesus não só nas obras, no que a gente faz, mas o nosso caráter também precisa espelhar Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nossas atitudes, na nossa maneira de viver, de ser, de fazer, né? Então, esse estudo de hoje é esse objetivo de entendermos que precisamos imitar Jesus em todas as coisas. Então eu peço para que você se acomode aí onde você está, prepare o seu coração, que você possa estar num ambiente tranquilo, sem barulho, para que você venha se concentrar. Se desliga agora, né, de tudo e de todos e concentre-se a palavra, concentre-se ao que Deus quer ministrar no seu coração nesta última aula da Universidade da Vida, né? Para que, como nós falamos, é um manual para ajudar você a caminhar em vitória, a caminhar em santidade, a caminhar na presença do Pai. Então, abra o seu coração e deixe Deus te levar nesse tempo que nós vamos passar junto aqui, nessa uma horinha, né? E que possamos identificar aquilo que Deus quer ministrar a nós. Amém? Vamos começar com este testemunho do pastor Daniel Berrios. É um pastor lá de Bogotá, discípulo do pastor César Castellano. Então, vamos ouvir esse testemunho de vida. Soy el pastor Daniel Berríos de la Misión Carismática Internacional. Para mí ha sido una gran bendición pertenecer a esta iglesia. Nací en un hogar cristiano, hijo de pastores, 8 hijos en totalidad. Soy el segundo y fui el único en el hogar de tener la oportunidad de estar un tiempo separado de Dios en el mundo. Y en todo ese tiempo que le di la espalda a Dios, pues fue unos años en los cuales experimenté total oscuridad, estar perdido, sin dirección, tratando de llenar muchos vacíos con las cosas que ofrece el mundo, pero cada vez era peor. Pero Dios tenía un propósito y desde que nací debía haber entendido de que no debí cometer ese error. Dios me dio una oportunidad de conocerlo nuevamente, me dio una oportunidad de encontrarme con Él, así que llegué a la Misión Carismática Internacional y existía esa gran experiencia de los encuentros de 3 días. Allí fue donde tuve la oportunidad de tener una nueva oportunidad, de darle un nuevo comienzo a mi vida. Allí pude confesar todos mis pecados, llevar todo a la cruz del Calvario y en ese tiempo pude experimentar verdaderamente lo que
es un Dios de segundas oportunidades. En ese proceso de crecimiento, de avance, pude tomar la determinación de abandonar, de renunciar, de sepultar todo mi pasado, todos mis fracasos, todas las heridas que había provocado el apartarme del Señor, el poder restaurar primero mi vida personal, mi vida espiritual, mi vida sentimental. Todo eso fue restaurado, pero era necesario renunciar y que definitivamente todas aquellas cosas que había vivido fuesen restauradas en este proceso de conocer al Señor. Así que cuando salí de las aguas fue un nuevo comienzo, un nuevo empezar para mi vida, el experimentar esa liberación, experimentar esa sanidad, experimentar esa nueva naturaleza y aprender a vivir esos caminos del Señor como se debía. Aprender la palabra y ser una nueva criatura que ya no estaba marcada por mi pasado, por el error, por lo que había cometido, sino que podía vivir una nueva etapa grandiosa para mi vida. Entonces que fue un caminar, un crecimiento donde pude conocer en esta iglesia a la que hoy es mi esposa, donde vi nacer a mis hijos y empezar a descubrir lo que fue ese llamado y levantar un ministerio para Dios. Por eso es importante que nosotros entendamos que el aprovechar esas nuevas oportunidades y vivir una nueva naturaleza en Cristo es lo mejor. Es de verdad entender que Dios no se equivoca, sino que podemos encontrar toda clase de bendición cuando caminamos en obediencia, basados en su palabra. Este es un nuevo comienzo para cada una de nuestras vidas. Glória a Deus, que testemunho lindo, né? Que maravilhoso. Vou pedir agora que você feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua maravilhosa graça, pela oportunidade, pela chance que o Senhor nos dá de um recomeço, de começarmos tudo de novo, Senhor, de começarmos, ó Deus, na Tua presença da maneira correta, que possamos compreender isso no nosso espírito. Pedimos a Tua graça, a Tua unção sobre cada um de nós, cada vida que está se expondo, cada aluno desta universidade, Senhor, possa receber desta graça, desse entendimento. E pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza neste momento, Senhor, e venha falar conosco, ó Pai, venha transmitir o que o Senhor quer passar para nós nesta aula. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus amados, meus irmãos, que nós vamos hoje falar sobre esse novo começo, né? Você pode ver esta imagem de um homem caminhando de costas, né? Eu entendo assim, ele deixando as coisas para trás e indo para um novo rumo, para um novo começo, né? E o que nós vamos ver aqui, o que nós vamos falar hoje é sobre o batismo, né? O batismo nas águas. Talvez você já foi batizado, eu acredito que a maioria aqui já foi batizado nas águas, né? Mas ainda talvez tenha alguém que não foi, né? Mas mesmo assim, gostaríamos de estar falando um pouco mais para que a gente possa entender realmente o significado do batismo. O que é o batismo, né? Primeiro, a palavra batismo significa imersão, mergulhar, submergir, né? Você está totalmente dentro da água, né? Então,
Para ser imerso, para acontecer a imersão, né, o objeto, o algo, a pessoa tem que estar completamente mergulhado, né, totalmente dentro da água. Então, não, né, por exemplo, o submarino. O submarino, ele está imerso. Agora o navio, ele fica metade, né? Uma parte do casco dele fica para baixo e a outra parte fica para fora. E isso não é imersão. Então o batismo não pode ser somente ficar com o casco dentro da água e o resto para fora. Quer dizer então que todo o nosso corpo, todo nós, o nosso ser aqui, né, esse corpo físico tem que mergulhar na água, certo? Então, nenhuma parte do corpo ou do objeto pode ficar fora, tem que estar totalmente dentro da água. E nós vamos ver o primeiro caso, que é o nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus foi batizado, ele foi para se cumprir, né? Vamos ver o que diz ali em Mateus, capítulo 3, versículo 15. Se você está com a sua Bíblia aí, abra rapidinho ou anote. Mateus 3, 15 diz assim: Jesus respondeu: é necessário que assim seja, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Então, você lembra qual era o batismo de João? Ele batizava o batismo de arrependimento. Arrependimento é para quem tinha pecado, mas nós sabemos que Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha do que se arrepender, né? Então, João sabia disso no espírito dele e ele não queria batizar Jesus. Ele falou assim: eu não sou digno de fazer isso. E Jesus fala assim: ó, deixa assim, vamos fazer, porque temos que fazer o que Deus mandou fazer para cumprir toda justiça. E quando Jesus fala isso para João, ele concorda em batizá-lo, né? Para se cumprir a justiça. Quer dizer o que? Jesus deixou como exemplo o batismo. Ele precisou batizar, descer as águas, como nós, né? Ele deixou essa ordenança, esse ensinamento para que a gente também, né, pudéssemos obedecer, né? E nós vimos que não é apenas aquele batismo que, né, muitos ainda fazem, que só jogam um pouquinho de água na cabeça. Isso não é batismo, né? Isso é aspersão. E aqui fala de imersão. Então, o exemplo dado por Jesus é imersão. Você tem que mergulhar completamente nas águas e você vai entender o porquê. Brevemente você vai entender o porquê. O batismo é uma transição entre dois estados, o antes e o depois. Na nossa vida, marcou na vida de Jesus. Você lembra que foi assim que Jesus foi batizado nas águas, ele recebeu o batismo do Espírito Santo. João viu uma pomba, o Espírito Santo vindo em forma de pomba sobre Jesus. E ele escuta aquela voz no céu, Deus dizendo: este é o meu filho amado em que tenho muito prazer. Meus irmãos, isso deve ter sido tremendo, né? Deve ter sido um dia assim espetacular, este acontecimento, aqueles que estavam ali presentes, né? João viu aquele negócio, deve ter sido uma coisa muito tremenda, né? Vendo Jesus humilde, ele não ia ali sendo batizado, ele não precisava nada, mas para que se cumprisse a justiça, ele fez tudo isso e deixou como exemplo para nós. Então o batismo é uma transição, é uma separação do antes e depois. Depois que Jesus foi batizado, o ministério dele começou a fluir, né? Depois que Jesus foi batizado, a vida dele mudou completamente. Então,
isso marcou a transição da vida de Jesus como carpinteiro, ele seguindo os passos do pai dele e o início do seu grande ministério. Nós sabemos que durante 30 anos Jesus ficou só, podemos falar assim, em banho-maria, ficou sendo preparado, ficou sendo instruído na Torá, nas leis de Moisés, né? Jesus ficou sendo preparado para quando chegasse o momento certo, o tempo certo. Somente aos 30 anos ele se manifesta publicamente e só depois dele ser batizado é que explode o seu ministério, né? Nós vemos muitas coisas acontecer em apenas 3 anos. Então, esse batismo marca o antes e o depois na vida de Jesus e é o que vai acontecer na nossa vida também. E quem deve fazer isso? Quem está apto a fazer isso? É o que nós vamos ver lá em Mateus 28, 19. Mateus capítulo 28, versículo 19, é uma passagem muito conhecida, um versículo muito conhecido, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus para os seus discípulos era que todos fossem batizados. Então, quem quiser ser discípulo de Jesus tem que ser batizado. Quem quer seguir Jesus deve ser batizado. Não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não for batizado por imersão e não por aspersão. Isso nós temos que entender muito claro, que o batismo é por imersão, por mergulho e não somente jogar, um pouquinho de água na cabeça. Tem que mergulhar, certo? Este é a ordenança de Jesus. E se o próprio Jesus Cristo, sem ter pecado, sem ter cometido nenhum pecado, ele cumpriu esse requisito, né? Quanto mais nós que sabemos que somos pecadores, que precisamos da misericórdia, da salvação dele, nós precisamos então obedecer este primeiro comando, esta primeira ordenança, que é ser batizado. Todos os discípulos devem ser batizados. Então, se eu ganho vida, se eu evangelizo, se eu faço discípulos, esses discípulos têm que ser batizados. Se eu acredito em Jesus, se eu amo Jesus, se eu quero seguir Jesus, eu tenho que ser batizado, certo? Não tem como você seguir Jesus sem obedecê-lo, sem obedecer a sua palavra. E o primeiro passo da nossa crença, da nossa aceitação a Jesus é sermos batizados. Por quê? Reconhecendo que somos pecadores, reconhecemos que precisamos de uma nova vida, reconhecemos que precisamos deixar o velho homem para viver uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Então, qual é o significado espiritual do batismo? Nós vemos aqui um lado natural, a obediência. Mas o que significa no reino espiritual, na nossa vida espiritual? Nós vamos ler aqui em Romanos 6, 3, versículos 3 a 6, onde o apóstolo Paulo explica muito bem o seu sentido espiritual. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 3 até o 6. Ou acaso se esqueceram de que, quando fomos unidos a Cristo, Jesus, no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida, uma vez que nossa união com Ele se assemelhou à sua morte. Assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo
para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Então, um cristão se batiza para demonstrar em um ato público que se identifica com Jesus em sua morte, sepultura e ressurreição. Vou repetir: o cristão se batiza para demonstrar publicamente que ele se identifica com Jesus em sua morte, na sepultura, na sua ressurreição. Então, o que significa a morte? É submergir-nos nas águas, simboliza que estamos fazendo morrer o velho homem, que é a parte da nossa natureza que tem rebelião e que não pode se regenerar. Então, quando eu estou mergulhando, eu estou descendo as águas, eu estou deixando o meu velho homem, eu estou decidido a matar o meu velho homem. Eu estou decidido a deixar minha vida de pecado, meu passado, minha vida fora, distante de Deus. E muitas pessoas podem falar, mas eu não pequei tanto, eu não fiz nada de mal. E esse é o maior engano da humanidade, achando que só quando alguém era uma pessoa muito ruim, ou um ladrão, uma prostituta, um prostituto, alguém que fez muitas coisas horríveis, que precisa disso. Mas todos aqueles que se afastaram de Deus, que viveram distantes de Deus, que não andaram segundo a sua lei, todas essas pessoas precisam de um novo nascimento. E como a Bíblia diz que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Então, não tem um mais bonzinho, menos bonzinho, mais pecador ou menos pecador. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos separados de Deus. Então, toda a raça humana precisa de ter um encontro com Jesus e, se quiser seguir Jesus, tem que passar pelo batismo. O primeiro passo é o batismo, é descer as águas, é deixar o velho homem para viver a vida de Cristo. Isso é a morte, Fazendo isso, nós aceitamos que Jesus levou todas as nossas rebeliões, as angústias na cruz e que estamos dispostos a levar uma vida que agrade a Deus e que honre a Ele, tudo que Ele fez, Então, nós não precisamos também ser crucificados como Jesus foi, nós não precisamos carregar o madeiro como Jesus carregou, mas quando nós decidimos descer as águas, sermos batizados, nós estamos fazendo a mesma coisa, estamos morrendo a morte de Cristo. Segundo, a sepultura. Não podemos começar de novo se nós continuarmos carregando coisas velhas. Então, sermos sepultados é sermos enterrados, é eu enterrar o meu passado, é eu colocar uma pedra no velho homem. O velho Christian tem que ficar lá. Quando eu desci as águas, o meu passado, o meu pecado, as minhas coisas, os meus vícios tem que ficar lá. Só que não acontece no instalar de dedos com mágica. É um processo. Eu tenho que dizer não todos os dias. Eu tenho que lutar todos os dias contra. O dia que eu decidi seguir a Cristo e descer as águas, não quer dizer que descer as águas, se você já foi batizado, você sabe muito bem disso, que ao descer as águas você não foi transformado completamente. Você vai amanhecer outro dia, talvez sendo tentado, com desejos carnais, desanimado, não quer ir para a igreja, não quer ler a Bíblia. Então você pode pensar, não valeu a pena, não foi de nada aquele batismo. Isso é um engano. Quando eu desço as águas, eu estou dizendo que eu, Cristian, meu espírito, minha alma, minha carne não vai mais viver da vã maneira. Então eu vou ter que lutar todos os dias contra isso, certo? Então isso é sepultura, é você sepultar, é você enterrar ali nas águas do batismo o seu passado, os seus traumas, as suas derrotas, os seus vícios, você deixa ali e você levantar dali, você deseja viver uma vida nova, que é a ressurreição. Então, ao sair das águas do batismo,
Nós somos uma criatura diferente que nasceram para uma nova vida, uma vida livre da escravidão, como nós lemos aí no Romanos 6,6, né? Como o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, deixamos de ser escravos. Então, mas, né, como eu já disse, você já foi batizado, você sabe muito bem. Se você ainda não é batizado, você já está aprendendo que quando você desce as águas, quando você sai, né, não vai acontecer nada. Tem gente que tem umas experiências, né? Eu já vi pessoas que quando está no batismo, na água, ela é batizada no Espírito Santo, acontece coisas espirituais. Algumas pessoas acontecem, outras não, né? Então, no meu caso, quando eu fui batizado, eu não senti nada, eu só senti a água, estava frio, né? A água estava quente, na hora que eu saí, só fiquei com frio. E eu fiquei pensando que eu ia assim, ver anjo, que eu ia ver os demônios saindo, que ia orar em língua. Não aconteceu nada, foi, né? E eu fiquei um pouco frustrado, confesso que eu fiquei assim, meio frustrado, porque eu já tinha escutado alguns testemunhos que quando desceu as águas, escutou os anjos cantando, né? E foi batizando. Apesar que eu já tinha sido batizado no Espírito, né? Já orava em língua. Mas eu fiquei frustrado porque eu não senti nada, só senti frio. Mas depois eu fui entender que é uma luta, eu preciso decidir lutar, é uma decisão pessoal. Por isso que Jesus fala assim, ó, se quiser. Jesus nos dá uma condição, se quiser. Jesus está falando assim, ó, você não é obrigado. Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então negar a mim mesmo vai depender de mim. Não vai acontecer uma mágica, o Espírito Santo não vai me libertar de todo o meu pecado, dos meus desejos, não. Vai estar tudo aqui, mas eu vou começar a dizer não, não. Eu vou dizer não para o vício, eu não vou dizer não para a prostituição, eu vou dizer não para a corrupção, eu vou dizer não para a mentira, entendem? Então eu tenho que tomar uma decisão de renunciar à minha carne, isso é sepultar minha carne, matar o meu desejo e ressuscitar para uma nova vida. E esta nova vida quer dizer que já não me pertence, né? Até o antes do batismo a vida me pertencia, eu fazia o que eu queria, eu era o dono do meu nariz, mas a partir do momento que eu desci as águas, eu decidi viver a vida eu morri para mim. Entenda isso, meus irmãos, morreu para você, você não tem mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio era até antes de você ser batizado. Depois que você foi batizado, não tem mais livre-arbítrio para você. A sua vida agora não te pertence, você agora é escravo de Cristo. Você é livre do pecado, mas agora você se entregou, você decidiu viver a vida de Cristo. Certo? Então, não tem mais livre-arbítrio para nós. Nós temos apenas que obedecer ao que Jesus nos pede, ao que a palavra nos manda. E isso onde muitos de nós falhamos, erramos, pecamos por não entender e conhecer a palavra e praticar. Certo? Então, essa nova vida pertence a Deus, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, eu gostaria que você abrisse, marcasse, anotasse para você conferir, para você ver que eu não estou falando mentira, eu não estou inventando coisa. Está escrito na palavra de Deus. Amém? Então lá, o apóstolo Paulo nos deixou escrito este ensino, né, por inspiração divina. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que o recebem sua vida não vivam mais para si mesmo, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Olha só que coisa séria, né? O amor de Cristo nos impulsiona. É o amor de Cristo que nos leva a fazer isso.
né? A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós só vamos conseguir amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. E esse amor nos impulsiona a servi-lo, a buscá-lo, a renunciar à nossa vida egoísta, o nosso jeito egoísta de viver, de pensar só em nós mesmos, de fazer coisas só para o nosso benefício, e nós vamos servir a Ele. Olha, né? Então o apóstolo fala assim, ó, se Ele morreu, todos morreram com Ele. Mas se Ele ressuscitou, todos ressuscitaram com Ele e receberam a sua nova vida. Por isso, não vivem mais para si mesmo, mas vivem para Cristo. Porque foi Cristo que morreu e ressuscitou por todos nós. Então, o dia que eu decidi entregar minha vida para Jesus, o dia que eu reconheci que eu precisava de Jesus e eu desci as águas, fui batizado, a minha vida não me pertence. Eu não tenho mais direito de escolher o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, se me der vontade. A minha vida não me pertence. É isso que a Bíblia está falando, não é? Então, a substância da fé é todo aquele que se batiza, que se batiza deve crer com todo o seu coração que, levando a cabo este ato, está morrendo para a sua antiga maneira de viver e nascendo por uma nova. Senão, você simplesmente entrou na água como um pecador seco e vai sair da água um pecador molhado. Não vai acontecer mais nada. Você só entrou ali um pecador sequinho e saiu um pecador molhado. Se você não entender que é você quem vai precisar lutar todos os dias. Porque muitas vezes nós falamos assim, Deus, eu não tenho força, eu não consigo largar esse pecado. Eu já vi muitas pessoas falando, eu não consigo largar o cigarro, não consigo largar a bebida, eu não consigo parar de ter relação sexual, eu não consigo parar de fazer isso, fazer aquilo, eu não consigo, Deus não me ajuda, eu sou fraco, a carne é fraca, a Bíblia fala que a carne é fraca, mas isso é falta de conhecer a palavra, né? Deus diz assim que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Então, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, nós erramos. E sempre queremos justificar o nosso pecado, sempre queremos dar desculpas, né, para o nosso pecado. E o que a Bíblia fala, eu tenho que renunciar. Todos os dias eu preciso dizer não. Todo dia o pecado vai lá, bate. Todo dia, né, o pecado vai bater e vai chamar. Coloca amizades, coloca namorada, mulher, homem, vai fazer qualquer coisa para tirar a sua atenção, para você voltar à sua vida pecaminosa. Mas você vai ter que dizer não, você vai ter que se separar, você vai ter que aprender a falar não para o pecado, não para o diabo, não para a sua carne. E isso é um processo, o Espírito Santo vai nos ajudar a vencer. Amém? Quando eu tive uma experiência com o Espírito Santo na igreja, eu estava bem distante, né? Eu estava totalmente afastado, né? Não posso falar que eu estava desviado, porque acho que eu nunca tive uma experiência verdadeira com Deus, né? Então, eu estava afastado completamente de Deus, e quando eu fui à igreja, tive uma experiência com Deus, eu comecei a frequentar a igreja, e uns meses depois ia ter batismo. E o pastor falou, quem quiser ser batizado, né, ele ia dar o curso, e eu fiquei pensando que na minha igreja falava que batizava quando bebê. E eu achava que eu já era batizado. E na minha cabeça eu achava que eu já estava batizado porque eu não precisava, né? Eu não entendia. E na minha igreja lá batizava, ou não sei se até hoje, mas era só jogando água na cabeça, né?
E o pastor, ele não me obrigou, ele falou assim, ora irmão, ora, se Deus vai falar com você. E eu peguei, orei, né, mas na época eu queria fazer tudo que Deus, né, e eu falei, Deus vai falar comigo, e tá aí, passou. Um dia eu tive um sonho, e esse sonho eu não entendi nada, né, só depois eu fui entender, mas o sonho era assim, era um sábado à tarde, eu tinha acordado umas 11 horas, eu me arrumei para sair, para fazer compra, e quando eu tava para sair, me deu um sono, mas um sono assim que muito terrível. E eu achei até estranho, porque eu tinha acabado de acordar, né, dormi bastante e eu tava com sono. E eu já estava pronto para sair. Eu peguei, deitei um pouco, falei, vou descansar um pouco, deitei no sofá, mas eu dormi tão profundamente, e assim que eu dormi, eu já comecei a sonhar, né? E várias vezes aconteceu isso comigo. E aí depois eu entendi que quando Deus queria falar algo comigo, acontecia isso. Eu já estava assim para sair e esse sono vinha do nada. E quando eu estava sonhando, eu estava no meio do mar à noite. Eu estava boiando assim na água, nadando. Eu estava nadando no meio do mar. A lua muito clara, um céu muito lindo, né, com as estrelas assim, estava claro, mesmo que era noite, e tinha todos os animais do mar brincando comigo, tava lá, tinha peixe, tinha foca, tinha golfinho, e eles ficavam pulando, e eu não tinha medo nenhum, eu estava nadando naquele mar, e de repente apareceu uma baleia. Uma baleia veio e ela veio e pulou. No que ela pulou, ela bateu o rabo assim e me jogou para o fundo do mar. E eu mergulhei e de repente ficou tão escuro, ficou muito escuro. Mas quando eu cheguei lá no fundo, tinha muita luz. Parecia que não tinha uma luz assim, mas parecia que tinha um ouro. Era uma luz muito forte. E olha o que eu encontro no fundo do mar. Um barquinho de madeira que tinha afundado, e no barco estava assim uma camisa xadrez rasgada, tudo assim no barco, uma calça jeans toda rasgada, velha, e um tênis. A roupa ali, um tênis, uma calça e uma camisa toda rasgada, muito velha. E a hora que eu vi aquilo, eu me assustei. E eu quis subir, eu comecei a subir, não conseguia chegar nunca, mas quando eu cheguei saí do fundo do mar, né, cheguei como fala, na mar, e eu comecei a boiar, porque eu estava cansado, eu fiquei boiando, e fiquei assim deitado, e começou a vir uma onda, e essa onda começou a me levar, e ela me jogou. Quando ela ia me jogar para beira da praia, parece que eu caí no sofá. Eu levei um susto assim, parecia que a água me jogou no sofá e eu acordei, pensei que eu tinha me molhado, eu estava procurando se eu estava molhado. E foi que sonho muito doido, mas foi muito real, né? E não entendi nada, eu peguei, levantei, aí eu fui sair, fazer compra, passei, à noite eu fui pro culto. E depois no final do culto o pastor pergunta, né? Se alguém tinha decidido batizar, que no domingo era sábado, no domingo ia ter aula de batismo, e na hora que ele falou assim, alguém decidiu batizar, Deus me deu a revelação do sonho, que eu estava ali no mar, né, e quando eu entendi que a baleia simbolizava autoridade, né, a baleia é o rei do mar, né? Como o leão é o rei da floresta, a baleia é o rei lá né? Então é uma autoridade. E quando ele me mergulhou, eu fui para o fundo. E ali estava o meu velho homem, o barco. Eu entendi que aquele barco que naufragou era a minha vida, que eu estava levando aquele barco do meu jeito. Eu estava no controle daquele barco, só que ele afundou, né? E aquelas roupas simbolizavam as minhas velhas roupas do pecado, da minha vida
distante de Deus, né? E eu entendi que tudo aquilo ali era o meu velho homem, era a minha velha caminhada, né? Então, na hora, foi muito rápido aquela revelação que Deus me deu e eu já levantei a mão e eu decidi, né, que eu entendi o que era o batismo naquele dia, né? Então, depois, conforme eu fui aprendendo hoje, né, vendo esses estudos, como Deus já tinha mostrado assim, a revelação, o entendimento só foi crescendo depois. Não entendia tudo, né? Eu não sabia no profundo o que significava também o batismo, né? Mas aqui é justamente o que aconteceu no meu sonho. Eu estou morrendo para mim mesmo, eu estou mergulhando, decidindo viver, deixar minha vida, enterrar minha vida ali para viver uma nova vida. Então esse sonho me marcou muito, né? Como é importante o batismo nas nossas vidas. Jesus deixou o exemplo e nós precisamos seguir. E a primeira coisa que Jesus fez foi ser batizado. Antes dele começar a fazer qualquer coisa, qualquer milagre, antes dele começar a pregar, de expulsar demônio, de curar enfermos, de ressuscitar mortos, a primeira coisa que Jesus fez foi batizar. Foi se humilde o suficiente para outra pessoa batizá-lo, né? Reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que eu não quero mais viver a minha vida e deixar, entregar, confiar a minha vida agora nas mãos de Deus. E eu entendi, meus irmãos, que um barco é um meio de transporte. O meu barco, o meu meio de transporte que eu estava pilotando até então não deu certo. Ele afundou porque eu fiz da maneira errada. Então, a partir daquele dia, eu entreguei o barco, o leme, eu entreguei o volante, eu entreguei o guidão. Se você tem bicicleta, né, é o guidão. Se você tem carro, é o volante. Se você tem um barco, é o leme, né? Não importa, o importante é que você entregue ao Senhor o controle da sua vida, né, para Ele guiar da maneira correta. Então hoje eu não tenho mais o controle, eu não tenho mais a direção, porque é Deus é quem dirige os meus passos. Isso é o batismo significa, isso é você morrer para você mesmo, isso é você seguir os passos de Cristo, né? Deixar totalmente o controle da sua vida nas mãos deles. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, apesar de ser a nossa última aula, nós estamos falando de um novo começo, né? É uma caminhada nova, você decidir obedecer, você decidir crer na palavra. Muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente fica, parece que não se encaixa a palavra na nossa vida, parece que tem coisa que não tem nada a ver, porque a gente ainda quer entender do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso entendimento. Por isso precisamos sepultar, precisamos deixar lá no passado a maneira de pensar, as estruturas humanas, para a gente entender a palavra, porque essa palavra não se entende com inteligência humana, essa palavra não dá para a gente interpretar com raciocínio humano. Precisamos do Espírito Santo para aprender a palavra de Deus. Por isso eu preciso morrer, eu preciso deixar o meu eu preciso parar de pensar, olhar para a Bíblia conforme as minhas frustrações ou a minha incredulidade. Eu já vi pessoas que foi ler a Bíblia para encontrar erro. Já vi pessoas que foi ler a Bíblia para achar coisa para acusar Jesus, né? Então a maneira que a gente for ler a Bíblia, nós não vamos encontrar Jesus verdadeiramente. Então eu preciso estar com o meu coração quebrantado, aberto, deixar Deus ministrar ao meu coração. Então eu preciso entregar o controle da minha mente, dos meus pensamentos, de todo o meu ser a Ele, para Ele conduzir. E tudo começa no batismo, porque o batismo você está dizendo para as pessoas que vão estar ali naquele dia, né? O pastor, a igreja, a família,
mas também no reino espiritual vai estar ali os anjos e também como vai estar os demônios. Eles vão estar ali sendo testemunha que você decidiu viver sua vida para Cristo. E a partir daí você comprou uma guerra. A partir daí, meus irmãos, vai ser guerra. Não vai ser tudo fácil, não. Vai ser muita guerra. Satanás vai fazer de tudo para você voltar ao pecado, para você voltar à vida do jeito que você fazia antes com Satanás. Ele vai fazer você desacreditar. Por isso precisamos renovar nossa mente, precisamos encher nossa mente com a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu preciso ouvir a palavra. Se você ouvir só coisas, filmes, coisas que não edificam, coisas que não têm a palavra de Deus, a sua fé vai morrer e você vai desacreditar, mas você precisa sempre se encher da palavra de Deus. Né? E quanto mais eu ouço a palavra, eu leio a palavra, mais meu coração se enche de fé, mais eu vou crescer em Deus, mais eu vou obedecer. Por quê? Porque estou me expondo à palavra. Amém? Então, o batismo é isso, é uma entrega total ao Senhor. Então, se você ainda não batizou, o dia que você for batizar, você vai consciente de que o batismo é você morrer para você mesmo e viver para Cristo. Se você já batizou e não tinha esse entendimento, né, que você possa, a partir de hoje, então, começar a viver. No dia do seu batismo, você decidiu com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com a sua alma, com todo o seu ser, você decidiu deixar a sua vida do passado, antes de Cristo, para viver agora a vida que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém? E isso, meus irmãos, vai trazer mudanças na nossa vida, vai trazer mudanças extremas, vai trazer, como está escrito aí, um câmbio, vai trazer mudança na sua vida. Olha só as imagens. Gente, não fui eu que fiz, tá? Já estava assim essas imagens, então recebemos assim, né? Olha só o antes e o depois, né? Isso é uma coisa lógica. Uma pessoa que está aí, né, desse jeito assim, né, acima do peso, não pode falar gordinha agora porque é bullying, né? Então é acima do peso. E ela decide fazer uma dieta, decide fazer exercício, o corpo dela vai ficar em forma. Isso é uma mudança radical, isso é uma mudança, né, extrema. A outra imagem aí é ali, uma casa velha caindo aos pedaços, ela passa por uma reforma, né? Você olha para essa casa velha, fala, não dá nem vontade de morar, nem de comprar, mas quando você olha para a casa reformada, bonita, todo mundo quer, né? Ela começa a chamar atenção e você quer morar nessa casa, né? Então essa é uma mudança extrema. Olha o antes e o depois. E a próxima também, né? Aí, né? Um homem aí acima do peso, e depois ele faz uma dieta, ele faz exercício e ele fica em forma. E é isso que Deus quer para mim e para você, tanto fisicamente, principalmente espiritualmente, né? Se você também está aí acima do peso, entre em forma com Jesus, né? Se você está fora do seu peso espiritual, precisamos ganhar peso espiritual, né? Se você está com muito peso espiritual do pecado, do diabo, as marcas do Satanás, você precisa também fazer uma dieta espiritual, você precisa se encher da palavra de Deus, precisa curar, precisa libertar, né? Então, essa mudança é muito visível, assim como a gente vê, né, essas pessoas mais gordinhas e ela faz uma dieta, ela fica
em forma, ou uma casa que você via ela caindo aos pedaços, depois ela é reformada e ela começa a chamar atenção. É assim que acontece conosco. Quando a gente está fora, totalmente fora do propósito de Deus, a gente fica sem graça, a gente fica afastado. Se você lembra da ministração lá no encontro, né, do sal, né? Uma carne sem sal é horrível, né? Mas quando se tem tempero, ela é gostosa. E é assim, nós como crente temos que ter o tempero, temos que fazer diferença e as pessoas precisam ver essa mudança em nós. Ela tem que ser radical, ela tem que ser visível, né? E as pessoas vão falar assim: o que aconteceu com você? O que foi que aconteceu com você? Isso vai chamar a atenção para a gente falar do poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Então, né, há muitos outros exemplos que a gente poderia citar aí, mas essas imagens já estavam aí, tá? Não é fazendo nenhum bullying, mas já estava aí, então eu tive que usar essas imagens, né? Mas você pode ver que ela é muito forte, é muito visível a diferença. Então, meus irmãos, esta era a aula de hoje para você continuar a sua vida cristã, né? Você que está começando agora, você ainda tem uma longa jornada, né? Mas nunca se esqueça que tem irmãos mais velhos que já percorreram, que já estão um pouquinho mais à frente, que pode te ajudar e dizer: vai dar tudo certo. Nós estamos aqui, já passamos por várias situações, né? E nós vencemos porque nós acreditamos, né? Nós decidimos entregar a Jesus os nossos passos, a nossa caminhada, né? Passamos por muitas lutas, mas estamos aqui, né? E contamos com a ajuda uns dos outros, precisamos da ajuda uns dos outros para caminhar. Então, se apegue ao seu líder, ao seu pastor, à sua pastora, se apegue a irmãos que vão te levar mais perto de Cristo, né? Aqueles irmãos que estão te tirando do caminho, se afaste deles. Se eles não têm nada para oferecer agora de bom para você, se afaste deles, né? Não deixe ele tirar você do caminho, mas que você possa se encher, se você possa buscar. Lembre-se de seu devocional, lembre-se de ler a palavra, lembre-se de jejuar, de orar, né? Esses estudos vão ficar, você se expõe ao estudo, leiam o livro, né? Tem aí todos os estudos, continue a fazer os estudos, não deixe de praticar, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de crescer espiritualmente. Por quê? Porque senão você morre, você fica estagnado e a sua fé vai esfriar. Então busca o Senhor, busca a palavra dele, né? Temos aí mais uma semana de lições, né? Continue fazendo a lição, continue a praticar a leitura e depois eu vou compartilhar com vocês um plano de leitura, né? Quem quiser fazer esse plano de leitura para fazer seu devocional, né? Lendo a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é isso. Foi muito bom estarmos aqui nessas 9 semanas, né? Passou muito rápido, eu aprendi bastante, foi um desafio para mim, né? Mas foi muito edificante, gostei muito de estar compartilhando aqui desse tempo, né? E eu quero motivar vocês a continuar diariamente a praticar, a orar, né? A ter o seu tempo com o Senhor diariamente, fazer a presença de Deus se manifestar na sua casa, fazer a presença de Deus
estar aí na sua casa, você não precisar simplesmente de um culto no templo para você se encher, mas que você, dentro da sua casa, você possa ter essas experiências com Deus. E quando você se juntar com a igreja, com o corpo de Cristo, você vai ter para transbordar, para dar. Você vai estar cheio de Deus para dar, para glorificar o Senhor. Amém? Então, essa semana ainda tem umas lições, né? E brevemente nós vamos começar a nossa escola de líder, capacitação destino, né? E vamos estar vendo aí, não sei como ainda nós vamos fazer, mas em breve os seus pastores, aí cada igreja vai estar dando direção como fazer. E é muito importante você participar, você estar fazendo essa aula, fazendo esse estudo para o seu crescimento espiritual, para o seu crescimento como discípulo, como cristão, né, para o corpo de Cristo. É para a sua edificação, preparando você para, né, deslanchar, para você ir além daquilo que você acha que pode alcançar. Amém? Então, que Deus abençoe essa vida e que você continue firme, que você continue buscando ao Senhor e deixe Deus usar a sua vida, deixe Deus usar poderosamente a sua vida nessa geração, em nome de Jesus. Vamos orar para terminar, para encerrarmos, né, essa universidade de hoje. Querido Pai, nós te agradecemos por este momento tão maravilhoso, tão gostoso que passamos junto nessas 9 semanas, desde o início até hoje, Senhor, no encontro. Cada vida, Senhor, que foi tocada, que foi ministrada, liberta, Pai. Pedimos que não pare, que continue, ó Deus, este ensino e continue, ó Deus, o teu agir em nossas vidas. Pai, que possamos, ó Deus, estar tocando, como o Senhor nos tocou, possamos alcançar vidas, para que elas também, ó Deus, experimentem. E tudo isso que nós temos experimentado, Pai. Eu abençoo aqui, ó Deus, cada vida, cada aluno, Pai, a cada um que participou, ó Deus, nessas 9 semanas, que o Senhor dê graça, que o Senhor capacite, que o Senhor leve, ó Deus, a cumprir o seu propósito, ó Pai, a descobrir, ó Deus, aquilo para o qual o Senhor o trouxe a este mundo e possamos, ó Deus, honrar o teu nome com alegria, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe uma semana de novos começos para você, né? E vendo o nosso decreto, Deus tem algo novo para a sua vida, algo novo vindo à luz. Não temas, Deus é contigo. Amém? Não esqueça aí de deixar o seu like, comente aí, né? Dá um abraço despedindo dessa universidade e conte para nós como foi, né, esse tempo, essas 9 semanas. Conte para nós aí, deixe aí um testemunho pequeno para nós sabermos o que Deus ministrou ao seu coração para a glória dele. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus.